Pessoal, e como que fica a relação das pequenas empresas que estão e médias que estão ligadas com o Simples Nacional e que estão olhando para esse lado da reforma tributária? Vamos pensar que o Simples Nacional, ele simplifica a cobrança e apuração dos tributos em um único momento e uma única guia, uma única DAS. Ele simplifica muito este pagamento e a gerência destas informações tributárias, que é diferente lá do pessoal do lucro real e também do lucro presumido, que tem uma série de obrigações acessórias para serem feitas declarações e assim por diante. Então, o Simples, ele é efetivamente simples. Com a reforma, o pessoal do Simples Nacional vai poder ter crédito entre eles, ou seja, eu compro de uma empresa do Simples Nacional, vendo para uma outra empresa e sou do Simples Nacional, tenho crédito em relação a IBS e CBS dentro do regime do Simples Nacional. Lembrando que o IBS e CBS vão substituir o ICMS especificamente, né? O ICMS e ISS, além dos outros tributos, PIS, COFINS e assim por diante. Então, eles vão simplificar ainda mais essa guia substituindo somente para IBS e CBS, e esses dois vão gerar créditos, inclusive para empresas do Simples Nacional para empresas do Simples Nacional, empresas do Simples Nacional para lucro real e também presumido. Então, existe esta possibilidade de crédito hoje entre empresas do Simples Nacional. E isso que essa empresa não precisa nem optar pelo sistema do regular da reforma tributária. Estamos falando do sistema somente do Simples Nacional. Agora, existem empresas que podem optar pelo regime da reforma tributária. Aí ela desloca a cobrança de CBS e IBS daquela guia e vai para o regime específico da reforma tributária. Então, você vai optar todos os anos para você recolher no tempo adequado, da forma adequada e cumprindo a disposição lá da Lei da Reforma 214 de 2025, a Lei Complementar, que descreve como vai ser apurado ali o CBS e IBS. Então, você tem a opção de manter o sistema antigo do Simples Nacional, pagando a guia da forma que está lá e de uma forma reduzida, lá é reduzido, ou optar pelo regime regular. Qual que é a diferença? Normalmente você vai depender da atividade, vai depender do anexo que você se encontra dentro do Simples Nacional, mas entre um e outro, a depender da atividade, um vai ser mais benéfico que o outro. Não necessariamente você se manter dentro do Simples Nacional vai ser vantajoso em relação a optar pelo sistema da reforma tributária. Por quê? Na reforma tributária, nós temos créditos presumidos, por exemplo, de CBS e IBS, se você for de determinadas atividades, que trabalha com medicamento, que trabalha com dispositivos médicos, dentre outras atividades, você pode ter determinados créditos. O pessoal do agro tem créditos presumidos e específicos para esse pessoal que talvez não encontre no regime do Simples Nacional, porque a pessoa e a empresa não optou pelo regime da reforma tributária. Então, você precisa estudar adequadamente, e aqui se chama planejamento tributário, para saber efetivamente qual vai ser melhor e qual não vai ser melhor. Então, você tem que ter em mente que você pode escolher essas duas formas de apuração. Lembrando que realmente, se você optar pelo regime da reforma tributária, ele vai ser mais complexo, mas ele pode ser mais vantajoso. E também você precisa se cadastrar dentro do sistema que vai ser criado para fins tanto de CBS e IBS dentro do regime da reforma tributária. Aumentam umas coisinhas, mas é possível que vale a pena para determinadas atividades que têm os seus créditos presumidos, que têm alíquotas reduzidas dentro da reforma tributária, tá, pessoal? Então, precisa ficar muito claro. E também, para quem entra no sistema regular da reforma tributária, opta por aquela forma, sendo do Simples Nacional, você também tem a possibilidade de eleger uma forma simplificada do split payment. Ele é o split payment, que nós já falamos em outro vídeo, ele é daquela forma, mas ele é mais simplificado, ele é mais objetivo. É justamente olhando para as empresas que têm um porte menor, que saíram do Simples Nacional da forma que nós temos hoje e optaram pela forma regular, que pode ser benéfica sim para as empresas do Simples Nacional. E daí, para facilitar um pouquinho mais, eles fizeram uma forma e criaram, idealizaram, porque isso não existe ainda, mas idealizaram uma forma simplificada do split payment. Lembrando que o split payment é uma forma centralizadora, uma estrutura centralizadora de pagamentos para distribuir o pagamento de CBS, IBS, PIS, COFINS e assim diante, para
para o pessoal dos estados e municípios do Distrito Federal e também para a União e também para os fornecedores e para as partes que estão envolvidas nessa negociação, tá, gente? Então, o pessoal do Simples Nacional pode realmente entrar na reforma tributária, vai ser impactada diretamente, tem crédito agora decorrente dessas operações de IBS e CBS, só vai precisar tomar um certo cuidado em relação às obrigações que tem dentro da reforma tributária, tá? Da Lei 214 de 2025. Mas, ouçam o que eu estou falando. É bem possível que seja vantajoso se aderir para esse sistema da reforma tributária, tá bom, gente?